13 horas e 33 minutos, muito boa tarde, é o Notícias Agrícolas abrindo a sua programação desse resto do dia 3 de janeiro de 2018 e agora dando uma olhada no mercado do boi gordo. Conosco mais uma vez aqui, né, a primeira vez do ano, né, Douglas? O Douglas Coelho da Radar Investimento, que vai nos dar um panorama agora do que se esperar pela frente aí, pelo menos aí nos próximos dias. Muito boa tarde, Douglas. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Primeiramente, um feliz 2018 para todo mundo. Que seja um ano de muita saúde, muita força, para a gente fazer o melhor que foi 2017. Ótimo, para todos nós. Douglas, vamos lá, deixa eu só começar abrindo o que todo mundo quer saber de cara. Já tem escalas aí? Já tem escalas, Douglas? Vamos lá. Sim, a gente já viu uma escala média aqui em São Paulo, Giovanni, ao redor de 4 dias úteis, né? Boa parte dos frigoríficos estão tentando compor as programações aí de meados da próxima semana, né? Seria aí o dia 9, dia 10, na maioria dos casos, né? Mas existem frigoríficos também que já estão mais folgados, né? Que já conseguem ter animais aí para as operações dos dias 12 e 15 de janeiro também. Acho que essa é a realidade de hoje. Porque ontem, naturalmente, não teve negócio, não teve escala. As escalas abriram hoje, então, basicamente, né? Eles começaram a abrir essas escalas hoje, né, Douglas? Sim, a compra começou ontem, né? Hoje está havendo um pouco mais de corpo, mas o mercado ainda está bem lento para a gente ser um pouco mais categórico. Eu acho que até no dia 8, dia 9, né, que é o início da próxima semana, a gente deve ver, sim, o mercado ainda com alguma calmaria. O pecuarista ele não voltou à atividade, né, não tem ligado para o frigorífico com tanta frequência para consultar preço e, no entanto, por outro lado também, o frigorífico está até um pouco mais cauteloso nesse momento, né? Janeiro é um mês onde as vendas tendem a recuar, e existe esse impasse aí. De um lado, o pecuarista ainda fora, né? Ainda um período de festas, e o frigorífico até um pouco mais cauteloso, analisando a situação que ele pode trabalhar em relação a preço nos próximos dias. Douglas, os preços que começaram a ser negociados ontem e hoje, aí, eles ainda têm alguma coisa ligada ainda à véspera do Natal, ou já abriram com preços novos aí ou não? Sim, eles têm relação sim, né? Acho que mudou pouca coisa em relação aos fundamentos quando a gente olha para o período de Natal. O volume de negócios é pequeno, a maioria dos frigoríficos ainda negocia ao redor de 149 à vista, R$ 150 à vista bruto aqui em São Paulo, e é isso que norteia os indicadores do mercado físico nesse momento. Existe alguma coisa relacionada, né, ao ponto do fundo rural também, existe uma expectativa aí, a alteração da alíquota, enfim, toda a questão ligada ao imposto já foi passado pelo Senado, né? A expectativa agora seria a aprovação do presidente, mas essa não é uma notícia nova, né? Tanto os pecuaristas quanto os frigoríficos, quanto o mercado como um todo, já estava sabendo dessa notícia desde outubro, setembro do ano passado, e também a diferença da alíquota também já é sabida, que seria ao redor de 2,3 para 1,5, ou seja, isso não é um fato novo. Ô Douglas, você falou de cautela aí dos dois lados, especialmente dos frigoríficos. Teve frigorífico que entrou o ano já comprado ou não? Ou estavam todos zerados e começaram a comprar ontem? Esses frigoríficos que estão mais abastecidos é a minoria, né? Existem poucos frigoríficos que já estão bem escalados para o dia 12 e dia 15, mas existem sim. A gente pode colocar uma ou outra indústria grande ou uma ou outra indústria média que está nessa situação. E quando a gente olha para os frigoríficos pequenos, são poucos que estão ainda na situação mais confortável. Douglas, se espera alguma novidade aí para os próximos dias? Quer dizer, passado esse período inicial de janeiro, onde o mercado começa a se acomodar, as vendas, embora em janeiro todas as vendas o consumo costuma ser lento, mas de todo modo nas 2 primeiras semanas costuma ser mais lento ainda, né? Tem alguma expectativa aí para depois do dia 15, Douglas? Bom, olha, Giovanni, esse começo de ano está bem interessante, né? Acho que em 2017 a gente olhou muito para fator externo, prisão, delação, alguns escândalos, né?
e a gente está começando esse 2018, se tudo correr bem, olhando um pouco mais para os fundamentos. Olhando para os fundamentos, o que a gente tem? Desde meados de novembro, né, a frequência de chuvas tem sido boa em todo o Brasil, todo o centro-sul brasileiro, né. Dezembro foi um mês muito bom de chuvas também, né. Isso faz a gente acreditar que janeiro e fevereiro devem ser meses típicos de safra, né? Ou seja, uma oferta já um pouco mais considerável quando a gente olha para os meses anteriores. Outro ponto também que o IBGE até confirmou, né, com os últimos dados dos abates trimestrais, as fêmeas, elas têm composto, elas têm participado mais nos abates gerais, né, de bovinos, ou seja, para o primeiro trimestre de 2018 é possível que essa tendência continue. O pecuarista, vendo a situação dele, ele consegue desovar um pouco mais, alisar essa fêmea e mandar para o gancho para compor as suas escalas, né? Pelo lado das exportações, o que a gente tem? A gente ouviu uma questão aí de algum atrito, né, da Rússia no final do ano anterior. Esse ponto ainda não foi sanado, né? É um ponto a ser assistido ainda nas próximas semanas. A expectativa é que esse mercado esteja não refém, mas praticamente refém, né? Ou seja, o Brasil é uma fonte de carne bovina confiável num preço relativamente atrativo, ou seja, que eles retomem essa negociação e voltem a comprar um produto brasileiro, mas olhando uma junção aí de mercado interno. Mercado externo, a gente pode ficar assim um pouco mais na defensiva nesse ponto, né? Acho que o Brasil ainda conta com uma taxa alta de desemprego, a renda disponível da população é curta, né? É possível sim que com essa chegada dos impostos nesse começo do ano a população dê preferência para alguma proteína animal de menor custo. Seria relativamente aceitável ver sim o preço da carne um pouco mais calmo, até menos firme do que a gente viu em dezembro. E olhando para as exportações, a gente puxou um dado curioso aqui. É bem simples até, mas ele mostra a dinâmica que a gente vê de dezembro em relação a janeiro. A gente viu dezembro de 2013 contra janeiro de 2014, uma queda das exportações aí de 5,6%, né? Agora, quando a gente olha para dezembro de 14 para janeiro 15, uma queda de 31,9%, né? Dezembro 15 contra janeiro 16, uma queda de 26%. E de dezembro 16 para janeiro 17, uma queda de 0,1%. Ou seja, para o lado das exportações também, apesar dessa expectativa de retomada da Rússia aí nos próximos meses, a gente não pode ficar tão otimista assim. É possível sim que, olhando esse desempenho histórico, janeiro tenha um nível de embarque próximo ou até abaixo do que a gente teve em dezembro de 2017. Que é uma coisa relativamente quase que uma sazonalidade do mercado exportador mesmo, né? Mesmo independente de Rússia ou não. Você tocou num ponto aqui, Douglas, que aí talvez aí o pessoal deve estar nos assistindo e falar, poxa, não vai ficar muito bom. Temos aí, como você disse, 2 meses típicos de safra, ou seja, vai ter mais oferta, tem mais fêmea vazia indo para gancho e tem um consumo lento. Como você falou, talvez aí, né, com os impostos, ainda um alto nível de inadimplência, ainda que alguns indicadores econômicos e inflação estejam relativamente bem. Enfim, ou seja, vai vir pressão aí para o pecuarista, então, né, Douglas? A gente não pode descartar esse cenário, né? É natural, sim, que haja alguma correção nos preços da carne e os frigoríficos tentem equilibrar um pouco mais suas margens, né? Passando isso para a ponta compradora, né? Agora, a cadência disso, é sempre bom a gente ficar bem atento, né? Existem outros fatores que contrabalanceam esse cenário também. Acho que 2017 foi um ano, apesar de todas as turbulências, em que as exportações de boi vivo, né, de boi em pé, desempenharam muito bem. É possível que 2018 haja, assim, um desempenho tão bom quanto esse, né? Isso enxuga um pouco de animais vivos aqui no mercado interno.
E o pecuarista também ele sofreu bastante em 2017, né? Sofreu bastante em relação a quê? Com essas notícias externas, houve quedas drásticas até, a gente lembra de março, maio, junho, né? E na medida em que ele puder segurar ou até cadenciar esse animal no pasto, eu acredito que ele deve sim trabalhar melhor esse ponto que ele trabalhou em 2017. Existem esses fatores que a gente colocou antes, mas é sempre importante a gente lembrar esses dois últimos fatores também que podem ajudar a contrabalancear essa equação aí. Você lembrou do boi, de exportações de boi em pé, e ontem nós demos aqui no Notícias Agrícolas uma entrevista com o Ricardo Barbosa, o presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos, onde o assunto foi esse, exportação de boi em pé. E fechamos em 2017 com 386 mil animais, um pouco mais aí exportados, né? Com crescimento de 30% sobre 2016, e a expectativa para 2018 é a manutenção desse crescimento na faixa de 30%. Agora, como ele havia nos dito, e como outro já nos disse aqui, por exemplo, o pessoal do Pará, essa concorrência, esse enxugamento um pouquinho do mercado, ele se dá mais regionalmente, como no Pará também, né, Douglas? Embora São Paulo esteja crescendo um pouco, esteja crescendo os embarques de boi vivo em São Paulo, né? Sim, acho que os líderes aí, os pioneiros, né, desse movimento foram o Pará e o Rio Grande do Sul, né, nos anos anteriores. São Paulo está entrando agora firme também nesse mercado, né? E com o São Paulo firme dentro desse mercado, ele começa a influenciar em algumas praças vizinhas também. Não seria um ponto fora da curva em pensar que alguns pecuaristas ou até pessoas ligadas nesse meio comecem a buscar alguns animais nos estados vizinhos, né? Que é Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, enfim, começar a influenciar, né, a partir de outros estados também. É possível a gente acreditar nessa hipótese. Douglas, a relativa recuperação nos preços aí, teve aquele repique entre agosto e setembro, depois deu uma murchadinha, depois novamente voltou a subir no final de novembro, do meio de novembro em diante. Quer dizer, deu para ajudar um pouquinho os pecuaristas, alguns pecuaristas, a equalizarem um pouco suas contas para entrar agora nesse período um pouco mais de tranquilidade, Douglas? Sim, essa recuperação ela foi até um pouco mais forte, né, em agosto e setembro, o que acontecia nessa época, né? A gente teve um vácuo ali entre os animais de confinamento, né? Quem conseguiu equacionar, como você colocou bem, conseguiu se programar para vender animais nesse período, conseguiu até pegar preços, né, acima do que foram praticados nos meses anteriores, que foram afetados por esses fatores externos. Agora, novembro, dezembro, né, a gente teve bons resultados de exportação e que o consumo também aqui começou a responder de uma maneira melhor. Apesar do volume negociado foi até pequeno em dezembro, né, é possível acreditar sim, que foi uma recuperação boa para o pecuarista quando a gente olha para o primeiro semestre, que foi um período aí que ele foi bastante prejudicado, não pelo fator boi e pelo fator da demanda aqui no mercado interno, né, mas por outros pontos aí que acabaram impactando o setor como um todo. Uhum, perfeito. E Douglas, isso daí, então quem conseguiu melhorar um pouquinho suas margens, entra agora nesse período, embora vai ter mais oferta, podendo segurar, cadenciar mais os animais no pasto aí, para tentar estabelecer um planejamento melhor. É mais ou menos isso, né, Douglas? Quer dizer, ajuda um pouquinho quem tem o animal aí para segurar, já que os pastos vão continuar bons ainda por um bom tempo, né? Sim, acho que 2017 foi um ano de uma grande lição. Quem conseguiu sobreviver, né, e saiu com força, acabou saindo até mais forte, começou a dar até um pouco mais de atenção para a tecnologia. Quem sofreu bastante vai mudar a cabeça, vai começar a olhar
de outra maneira, né, para a tecnologia e para as ferramentas de proteção de preço, porque o barulho foi grande, né, o impacto foi grande, e uma coisa que o pecuarista sempre fez bem foi que é produzir, né. Eu acho que nos anos anteriores, né, o mercado estava relativamente estável, né, essa parte de ferramentas de proteção de preço, ou até procurar o mercado futuro, com a própria bolsa, ou até vender mesmo, ou comprar alguma opção, né? Foi até deixado um pouco de lado. Esse era um mercado relativamente, até um pouco mais cinza para o pecuarista, né? Que não estava tão habituado a fazer isso. Quem fez, conseguiu driblar toda essa tempestade, né? E passar a mensagem de lição, né? Muito mais um aprendizado do que um ano ruim, né? Que as ferramentas de proteção de preços estão aí. Eu acho que nos anos anteriores era até mais difícil do pecuarista saber quem faz isso, quem são as pessoas que estão aptas a fazer isso, mas é uma ferramenta relativamente simples, né? Que ele pode fazer, basta ele querer. Vamos aproveitar então, vamos analisar as telas aí da BMF. Dá uma olhada aí, Douglas, vamos lá. O que você está vendo aí de dentro da curva, fora da curva? Vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Bom, hoje, em ritmo ainda de festividades, o mercado futuro está bem mais calmo, né? O volume negociado hoje está bem pequeno em janeiro, em fevereiro também pequeno, mas a tendência é que esse mercado ganhe frequência, ganhe fluxo aí na próxima semana já. A gente tem janeiro hoje com o último negócio em 148,40, o fevereiro sendo precificado em 147, e olhando para os outros contratos que foram mais negociados hoje aí também, o maio 18 saindo a 147,50 e o outubro a 153,40. Perfeito. Ainda está meio devagar, naturalmente. Não seria diferente para a gente analisar um pouquinho melhor. Mas, de todo modo, já fica como referência. Douglas Coelho, foi um prazer falar com você. Muito obrigado e volte sempre aqui com a gente, ok? Eu que agradeço a oportunidade. Um forte abraço. Um abraço, Douglas. Até, obrigado. Como disse o Douglas Coelho da Radar Investimento, vai haver aí uma certa pressãozinha, porque a oferta vai ser grande agora, né, em plena safra, né, meses típicos, as chuvas estão vindo bem desde novembro, então vai ter uma boa oferta. Também essa oferta inchada ainda com fêmeas, né, que estão indo para o gancho, mas o produtor podendo cadenciar, segurar seu animal no pasto por algum tempo, para analisar o dia a dia do mercado, pelo menos passar janeiro, que é um mês típico de consumo relativamente lento. Quem sabe pode ser um ano diferente, olhando agora para os fundamentos. Enquanto 2017, segundo o Douglas, foi um ano que tudo aconteceu fora do boi, né? E vamos dar uma olhadinha então no CPEA de ontem, dia 2/1, uma queda de 0,07%, com 145,90, o que era de se esperar, praticamente não teve negócios em nenhuma praça ontem. A BMF, o boi gordo, o Douglas falou agora, nós vamos repetir. Janeiro, 148,40, com uma pequena queda de 0,13%. Fevereiro, 147, com queda de 0,03%. Março, sem negociação e sem variação, embora o Douglas deu aqui 147,70, provavelmente essa tela não está atualizada, e o maio 18, 147,50 com menos 0,20%. Bom, e com isso, Notícias Agrícolas fecha o boletim ao vivo sobre o mercado do boi, e continue com a gente, porque ao longo do dia a gente vai voltar várias vezes. Obrigado, boa tarde.